Imagine só. Você já parou para observar como seus pensamentos surgem do nada? Eles aparecem sem aviso, como visitantes inesperados batendo à porta da sua mente. E o mais intrigante é que você não os convidou. Não houve um sim, quero pensar nisso agora. Eles simplesmente chegam, como se tivessem vida própria. Isso nos leva a uma pergunta incômoda, daquelas que a maioria prefere ignorar a vida inteira. Se não somos nós que escolhemos esses pensamentos, de onde eles vêm? As antigas tradições tinham uma maneira dramática de explicar esse fenômeno. Falavam em demônios adversários, seres que sussurram ao nosso ouvido. Pode parecer superstição, mas pense bem, o que elas realmente queriam dizer? Elas enxergavam algo fundamental sobre a mente humana que na nossa pressa moderna acabamos esquecendo. Percebiam que existe uma voz dentro de nós que não é nossa aliada. Uma voz que critica, duvida, compara, julga e nos faz sofrer. E se perguntavam, de onde vem essa voz? E se cada pensamento que passa pela sua cabeça fosse, na verdade, um sussurro? Não de um ser sobrenatural, mas de algo bem mais traiçoeiro. Os padrões condicionados da mente moldados pela sociedade, pela cultura, pelas nossas dores e pela necessidade desesperada de sobreviver num mundo que parece ameaçador. Esses pensamentos surgem automaticamente, e a maioria das pessoas nunca os questiona. Aceitam como verdade absoluta tudo o que passa pela cabeça, como se fossem donas daqueles pensamentos, como se precisassem obedecê-los. Mas reflita, você já teve um pensamento que o assustou? Um pensamento que não queria ter, que ia contra tudo o que acredita sobre si mesmo? Claro que sim, todos nós já passamos por isso. E naquele momento, não sentiu como se aquele pensamento fosse estranho, como se viesse de outro lugar? As tradições chamavam esse outro lugar de diabo. Mas o que elas realmente descreviam era o inconsciente, a sombra, os padrões acumulados que funcionam automaticamente, sem que a gente perceba. Aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. A maioria dos ensinamentos espirituais diz para combater esses pensamentos, substituir os negativos pelos positivos. Mas essa abordagem erra no alvo. Quando você luta contra um pensamento, está dando força a ele, tornando-o real como se fosse algo sólido. Na verdade, um pensamento é apenas um movimento passageiro da consciência, uma onda na superfície da sua mente. Se você não se agarrar a ele, ele se dissolve sozinho. O demônio, nesse sentido, não é um tentador externo. É a tendência compulsiva da mente de acreditar nos próprios pensamentos, de se identificar com eles, de levá-los para o lado pessoal. Toda vez que um pensamento diz, eu não sou bom o suficiente, e você acredita, foi seduzido pelo sussurro. Toda vez que um pensamento diz, você precisa disso para ser feliz, e você corre atrás, caiu na armadilha. Toda vez que um pensamento diz, você está sozinho e precisa se defender, e você vive a partir dessa crença, fez um pacto com o demônio. Mas aqui está a boa notícia, o demônio não tem poder de verdade. Ele não passa de um padrão, um hábito, um movimento automático do pensamento inconsciente. No instante em que você o enxerga claramente, no momento em que reconhece um pensamento como apenas um pensamento, e não como a verdade absoluta, ele perde toda a força. É isso que as tradições queriam dizer com resistir ao demônio. Não se trata de lutar ou brigar, mas de enxergar através da ilusão. Porque o demônio não sobrevive à luz da consciência. Vamos a um exemplo prático. Você acorda de manhã e de repente surge o pensamento, não quero encarar este dia. A maioria das pessoas nem questiona. Simplesmente sente o peso daquilo e assume que é a realidade. Mas e se você observasse esse pensamento como se observa um pássaro voando pela janela? Você nota, mas não se torna ele. Não o segue. Não cria uma história inteira em torno dele. Apenas percebe. Tem um pensamento dizendo que não quero encarar este dia. E então acontece algo extraordinário. Você percebe que não é aquele pensamento. Você é a consciência que o observa. E isso muda tudo. Os místicos falavam do demônio como o pai das mentiras. Não no sentido moral, mas existencial. A grande mentira é esta. Você é seus pensamentos, você é sua história. Você é esse ser separado que precisa se proteger, se provar e acumular o suficiente para, finalmente, se sentir em paz. Esses são os sussurros que nos prendem no sofrimento, as vozes que criam a ilusão de separação da vida. Você pode estar pensando, mas alguns pensamentos são úteis. Precisamos pensar para viver no mundo. E é verdade. Mas há uma diferença enorme entre usar o pensamento como ferramenta e ser usado por ele. Há uma distância entre pensar conscientemente quando a situação exige e ficar preso em pensamentos automáticos, repetitivos, que só geram ansiedade, arrependimento e fantasias. A maioria das pessoas não pensa, elas são pensadas.
Os pensamentos acontecem nelas, através delas, e elas não têm escolha. Acordam, e imediatamente o rádio da mente liga, transmitindo um fluxo constante de comentários, preocupações, planos, lembranças, julgamentos. E elas ouvem esse rádio o dia inteiro, sem nunca questionar se aquilo é verdade ou necessário. Isso é o que significa ser possuído pelo demônio, estar completamente identificado com a voz na sua cabeça. Mas aqui está o segredo que todas as grandes tradições apontam. Você não precisa acreditar em cada pensamento que aparece. Não precisa seguir cada sussurro pelo buraco do coelho do sofrimento. Você tem a capacidade de dar um passo atrás, de observar, de criar um espaço entre você e seus pensamentos. E nesse espaço, algo mágico acontece. Os pensamentos não param, mas perdem o controle sobre você. Tornam-se como nuvens passando pelo céu da sua consciência, passageiras, sem substância, inofensivas. Isso é liberdade. Não significa não ter pensamentos, mas não ser escravo deles. Não é alcançar um estado permanente de êxtase onde a mente fica silenciosa, mas reconhecer que mesmo quando a mente está barulhenta, você não é o barulho. Você é o espaço onde o barulho acontece. E esse espaço permanece intocado, tranquilo, em paz, independentemente do que surge. Agora, vamos mais fundo. Por que esses pensamentos têm tanto poder sobre nós? Por que acreditamos neles tão facilmente? Porque fomos condicionados desde pequenos a levar os pensamentos a sério. Aprendemos a pensar no futuro, a nos preocupar com as consequências, a nos comparar com os outros. Nos disseram que o sucesso era a chave da felicidade, que precisávamos ser melhores, mais rápidos, mais fortes. E assim, sem perceber, nos tornamos escravos de uma voz que nem sequer é nossa, e que você precisa consertá-lo a qualquer custo. Mas e se eu te dissesse que essa urgência em consertar é justamente o que alimenta o ciclo? Que cada tentativa de controlar o momento, de domar a incerteza, de silenciar a inquietação, na verdade, reforça a crença de que algo está quebrado. O diabo não precisa de um megafone para nos enganar. Ele opera no sussurro, na dúvida que se disfarça de preocupação legítima, na voz que diz isso não pode ficar assim, quando na verdade, o que não pode ficar é a sua identificação com ela. Veja como isso funciona na prática. Quando surge o pensamento preciso me preparar para o pior, ele não vem como uma opção, mas como uma ordem. Você sente o peso da responsabilidade, como se ignorá-lo fosse irresponsabilidade. E então começa a mapear cenários, a criar planos de contingência, a antecipar dores que sequer existem. Mas pergunte-se, quantas vezes esse preparo realmente te salvou? E quantas vezes ele apenas roubou a paz de um presente que, sem a interferência do pensamento, seria simplesmente neutro, nem bom, nem ruim, apenas o que é. O mesmo acontece com a culpa. Eu deveria ter feito diferente não é uma reflexão, é um chicote. Ele não te leva a lugar nenhum, apenas te mantém preso a um passado que já se foi. E o mais cruel? Ele se disfarça de virtude. Estou apenas sendo responsável, você diz a si mesmo, enquanto a mente repete, como um disco riscado, todas as versões de você falhou. Mas e se a verdadeira responsabilidade fosse justamente não acreditar nesse julgamento? E se a maturidade não estivesse em se punir, mas em reconhecer que o arrependimento é apenas mais um pensamento, não uma sentença? Aqui está o paradoxo. Quanto mais você luta contra esses sussurros, mais eles se fortalecem. É como tentar afogar uma bola de praia, quanto mais força você faz para empurrá-la para baixo, mais ela explode de volta. A mente adora uma boa batalha. Ela se alimenta do conflito, da resistência, da crença de que se eu me esforçar o suficiente vou vencer. Mas vencer o quê? Uma ilusão? Um fantasma criado por você mesmo? O caminho não é lutar, é desidentificar, é perceber que você não é o pensamento, estou sobrecarregado, você é a consciência que nota esse pensamento. Você não é a ansiedade que diz, algo vai dar errado, você é o espaço onde essa ansiedade surge e eventualmente se dissolve. Quando você para de tratar os pensamentos como verdades absolutas e começa a vê-los como eventos passageiros, algo extraordinário acontece. Eles perdem o poder de definir você. Isso não significa que os pensamentos vão desaparecer. Eles continuarão surgindo como nuvens no céu. Mas você deixará de ser o céu. Você se tornará o observador que percebe que por mais escuras que sejam as nuvens, elas não alteram a vastidão do céu. E mais importante, elas não são o céu. Para os que sofrem com a autocrítica implacável, essa mudança é revolucionária. A voz que diz você nunca é suficiente deixa de ser uma verdade inquestionável e se torna apenas mais um ruído de fundo, um eco de todas as vezes em que alguém, em algum momento, fez você acreditar nisso. E quando você percebe que essa voz não tem mais autoridade sobre você do que um anúncio de televisão, algo se quebra.
Não é que a voz desapareça de imediato, mas ela deixa de ter o poder de ditar suas escolhas, suas emoções, sua vida. A prática é simples, mas não é fácil. Requer vigilância constante porque a mente é astuta. Ela vai tentar te convencer de que você está fazendo errado, de que deveria estar pensando positivo, de que a observação neutra é passividade. Mas não caia nessa armadilha. A verdadeira liberdade não está em substituir um pensamento por outro, mas em deixar de acreditar em qualquer um deles como se fossem a realidade. Experimente agora. Feche os olhos por um instante e observe o próximo pensamento que surgir. Não o julgue. Não o analise. Apenas note: esse é o pensamento de que não sou capaz. E então pergunte: e se isso não for verdade? E se for apenas mais um sussurro? Você verá que no momento em que deixa de acreditar, o pensamento perde sua força. Ele pode até continuar ali, mas já não tem o poder de te arrastar para baixo. Essa é a chave. Não é sobre ter uma mente silenciosa. É sobre ter uma mente desarmada. Uma mente que reconhece os sussurros pelo que são, apenas pensamentos, não verdades. E quando você faz isso, descobre que a vida não é o que os pensamentos dizem que ela é. A vida é o que acontece apesar deles e muitas vezes, por causa da sua capacidade de não acreditar neles. E é uma mentira. Sempre foi. A liberdade que estou apontando não é algum estado especial que você precise alcançar. Não se trata de se iluminar ou transcender sua humanidade. Trata-se apenas de enxergar os pensamentos pelo que realmente são, movimentos temporários de energia na consciência. Às vezes úteis, às vezes não, mas nunca a totalidade de quem você é. Você é a vasta consciência onde os pensamentos surgem e desaparecem. Você é o espaço, não o conteúdo. E esse espaço jamais foi tocado por nenhum sussurro, nenhum pensamento, nenhuma história. Então, na próxima vez que um pensamento despertar medo, dúvida ou sofrimento, experimente isto. Em vez de acreditar nele, questioná-lo ou lutar contra ele, simplesmente diga a si mesmo, com um sorriso quase irônico: lá vem o diabo cochichando de novo. Não com julgamento, não com medo, mas com uma espécie de reconhecimento divertido. Lá está aquele velho padrão outra vez. Lá está aquela voz conhecida tentando me convencer de algo. E então deixe-o passar, como uma nuvem cruzando o céu. Não o agarre e não o empurre para longe. Apenas permita que seja o que é. Uma aparição passageira na consciência, sem significado algum sobre quem você realmente é. Esta é a grande libertação. Não a liberdade dos pensamentos, mas a liberdade da tirania do pensamento. Não o silêncio da mente, mas a percepção de que você não é a mente. Você é algo muito mais vasto, muito mais profundo, algo que já é, em sua essência, mais pacífico do que qualquer pensamento poderia sequer imaginar. E isso, meus amigos, é a verdade que o diabo nunca quer que você descubra, porque no instante em que você a enxerga, os sussurros perdem todo o seu poder, e você, enfim, está livre.